Bom, vamos lá. O que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de iniciação, né? A proposta aqui é a gente falar de como desenvolver um time sólido, né? Um time que realmente vai estar aí direcionado a resultados cada vez maiores e melhores, tá? Então, a gente vai começar falando a respeito do porquê que cada uma de nós aqui quer desenvolver este negócio. Por que que cada uma de vocês que hoje aqui estão decidiram por desenvolver a carreira Mary Kay? E por que que eu estou perguntando isso? Porque o primeiro ponto que a gente tem que destrinchar aí é o motivo. É o motivo pelo qual a gente desenvolve esse negócio. E quando a gente vai para uma entrevista de início, a gente tem que também entender qual é o motivo da pessoa. Eu tenho que fazer perguntas pertinentes em relação ao porquê que ela vislumbra participar de um negócio como esse, ou a gente tem que simplesmente perguntar o porquê que ela decidiu estar em uma entrevista de início. Por que que ela decidiu aceitar o meu café? Por que que ela decidiu aceitar estar comigo naquele momento ou ouvir da oportunidade? Então, vocês entendem qual é o motivo, o que move essa pessoa? O que que ela identificou, porque pode ser que ela tenha identificado nela ou que ela tenha identificado no negócio, mas o porquê que ela aceitou? Por que que ela estava ali para escutar essa proposta? Então, gente, é mais ou menos assim, ó. Você querer saber, você querer que ela te convença de que você quer ela no seu time, né? Hoje eu estava lendo um livro, até passei uma parte para as minhas diretoras, que eu achei muito interessante. E o livro fala o seguinte: não adianta a gente exigir de patos que eles façam o trabalho de uma águia, como também não adianta a gente exigir de uma águia que ela faça o trabalho de um pato, né? O pato é maravilhoso e ele tem lá a função dele. A águia é maravilhosa, mas ela tem também a função dela. Então, numa entrevista de início, é você identificar, é você buscar saber primeiro o motivo pelo qual a pessoa está ali para te ouvir, seja virtualmente ou seja pessoalmente. Segundo ponto, que é importantíssimo, o porquê que ela te convenceria em você querer aquela pessoa no seu time, tá? Então, esse é um outro ponto. Por que que eu quero ter essa pessoa no meu time, tá? É ir para uma entrevista pensando assim, essa pessoa, ela tem os requisitos necessários para trabalhar comigo? Essa pessoa tem os requisitos necessários para se desenvolver nesse negócio, tá? Então, eu vou, faço perguntas para ela, identifico o motivo dela, identifico a dor dela, identifico o porquê que esse negócio faria muita diferença para ela, tá? Então, e para você identificar a dor de uma pessoa, você precisa fazer perguntas, né? Como é que tá a vida daquela pessoa? Como é que ela tá? Como é que tá a vida? Se ela trabalha, se ela não trabalha? O que que ela mais gosta no trabalho? O que que ela menos gosta? Se tem filhos ou se não tem? Se para ela, se ela fica com os filhos, se não fica? Se os filhos vão o dia inteiro para a escola, se vão, por que que vão? Se ela tem conta para pagar na casa dela? Ou se de repente é o marido que banca tudo? Se ela tem alguma responsabilidade financeira, ou se não tem nenhuma responsabilidade financeira, enfim, eu quero entender quem é aquela pessoa. Eu, particularmente, gosto muito de querer saber da vida de algumas pessoas, assim, algumas coisas. Por quê? Porque, gente, se é uma pessoa que já passou por muita coisa na vida, se é uma pessoa que sempre que teve alguns desafios, vai ser uma pessoa mais resiliente, né? Ela é mais resiliente porque ela já passou, às vezes, por tanta coisa que ela um não que ela receba aqui, uma cliente de cara feia ali, isso não desmonta, não desmorona
o que ela vive, entendeu? Ou o que ela estiver vivendo. Então, eu, particularmente, gosto muito de saber da vida da pessoa, porque isso me dá até recursos para, se em algum momento, durante a trajetória dela, ela desanimar ou ela ficar um pouco mais frágil, eu trago ela para a realidade que ela viveu durante tantos anos, que ela teve a oportunidade de vivenciar e mostro para ela, poxa, foi muito mais difícil o que ela já passou do que o que ela vai passar para desenvolver um negócio como esse, né? E às vezes eu falo isso e eu uso isso, mas não uso isso, nunca a gente vai usar isso a nosso favor, não é a nosso favor, é em benefício e em prol do outro mesmo, né? Porque às vezes o outro, ele se esquece a respeito do que ele desenvolve, se esquece do que ele já passou. Então eu gosto de reforçar, de trazer essa pessoa de novo para a realidade daquilo que um dia ela já viveu. Tudo bem? Vocês entenderam esse primeiro ponto? Tá? Então, por que que você então, é a pessoa que te convence, e é claro que você não vai falar isso para ela, mas é a pessoa que tem que te convencer o porquê que você quer ela no time dela, tá? A minha diretora, é ela que tem que me convencer o porquê que eu realmente devo trabalhar com ela. Você entendeu? Entenderam isso? Tá? Então, assim, é claro que a gente não fala isso, não é uma fala explícita, mas isso fica muito claro numa entrevista de início. Isso fica muito claro quando você faz as perguntas certas para a sua possível iniciada, tá? Outro ponto importante que eu preciso saber é o que o início traz para o meu negócio. Qual é a vantagem de cada um de nós aqui desenvolver os seus próprios inícios pessoais? Então, é claro para vocês quais são as vantagens do início para vocês? O que de fato o início traz de benefício para você dentro desse negócio? Tatiana, não tenho tanta certeza assim. Então, eu vou te falar de maneira grosseira aqui, mas é bem importante que você estude sobre o plano de negócio da Mary Kay. E é por isso que eu já coloquei lá no grupo Transformação 2 vídeos meus e o Caderno Carreira, e lá eu explico com detalhes sobre toda a carreira da Mary Kay. Por quê? É aquilo que eu sempre falo. Se eu não sei aonde isso pode me levar, talvez eu não dê o suficiente para conquistar aquilo ou aquilo outro. Então, vamos lá. Qual é o valor de um início? O que é um início para nós que estamos nesse negócio? Primeiro, gente, que o início é você elevar o seu ganho, é você elevar o seu bônus, tá? O início, na minha opinião, é uma maneira de eu agregar valor ao meu trabalho, porque a base do meu trabalho, ela vai ser a venda. Ela continua sendo a venda, né? Agora, a partir da venda, eu tenho o direito de desenvolver o meu time. E é aí, principalmente, que eu cresço o meu bônus. E cresço o meu bônus de maneira ilimitada, porque nunca ninguém me falou que eu tenho um número limitado de pessoas para trazer para esse negócio. Nunca ninguém me falou que quando a minha unidade ou meu time pessoal tiver X número de pessoas, eu não posso ter o dobro do que eu tenho ou o triplo do que eu tenho, tá? Então, o início, ele traz para você, primeiro, uma bonificação muito maior, né? Ele agrega valor àquilo que você já faz. Então, a bonificação de 12% no caso de uma futura diretora, no caso de uma diretora em qualificação, uma bonificação de 26% no caso de uma diretora, porque aí ela vai acumular alguns bônus, e quando a gente acumula esses bônus com as pessoas que a gente trouxe para o negócio, em vez de eu ganhar ali os meus 14, né, por cento, eu vou ganhar 26% sobre a produção aí
dessas pessoas. Então, assim, eu elevo os meus ganhos, tá? De maneira exponencial. Uma das coisas que eu mais valorizo no negócio desde que eu entrei é, sem dúvida, o meu time pessoal. São os meus inícios pessoais. Por quê? Porque dali sairão as minhas melhores consultoras. Por quê? Por que de lá saem as minhas melhores consultoras? Porque sou eu quem as trouxe, eu como diretora quem as trouxe, sou eu quem tenho mais contato com elas, sou eu quem vou liderá-las durante um tempo muito maior. Então, assim, são pessoas, elas são as minhas diretas dentro do negócio. Então, aqui, quem eu tenho hoje, por exemplo, que é minha direta, eu vou dar um exemplo, a Mônica. Mônica, fui eu quem a trouxe para o negócio. Sou eu quem cuido, desde que ela entrou, de desenvolvê-la, de dar suporte. Então, o meu time pessoal é, sem dúvida, uma joia muito preciosa que eu tenho para esse negócio, tá? O meu time pessoal, então, além dele me trazer maiores ganhos financeiros, ele vai me trazer também a possibilidade de corte de iniciação. Porque se eu não faço inícios pessoais, logo eu não estou na corte de iniciação. Vocês concordam comigo? Né? Então, a corte de iniciação, ela só acontece por conta dos meus inícios pessoais, tá? Outro ponto importante aqui, que o início, ele traz uma vivacidade maior para o teu time. Se hoje você tem um time com uma pessoa, com 10, com 20, com 30 ou com 40 pessoas, não importa, sempre que você traz alguém a mais para esse time, você desperta, né, nas pessoas que estão com você uma maior vontade de estar ali, um maior desejo de se desenvolver. Então, o início, os novos inícios, eles trazem uma energia, uma gasolina, um frisson muito maior para o teu negócio. Sem falar que traz mais gás para a gente, porque é maravilhoso quando a gente inicia uma pessoa super competente, tá? É muito importante nós termos aliados dentro desse negócio. E quem eu quero que seja o meu aliado? Eu quero que o meu aliado seja aquela pessoa que está ali, envolvida, que está com a mente voltada também para o desenvolvimento, para o crescimento, para a evolução, para o sucesso dentro do negócio. Tudo bem em relação a isso? Tá? Então, é muito importante eu ter essa visão, tá? E, além disso, os inícios me trazem alguns reconhecimentos proporcionados pela empresa. Neste ano, inclusive, vai me trazer o Resort, tá? Então, o Resort é um reconhecimento que existe há muitos anos da Mary Kay. A Mary Kay deixou de fazer esse reconhecimento, eu acho, por 2 anos, talvez, 2, 3 anos, mas é um reconhecimento importante, né? Especificamente aqui para o nosso país gosta, o Brasil gosta desse resort. Então, a Mary Kay voltou com esse programa, eu acho, nos últimos 3 anos, e é um programa bem interessante, mas só conquista quem faz inícios pessoais. Ele está diretamente relacionado aos inícios pessoais, tá? E o início pessoal é o seu trabalho pessoal, né? Então, você pode ter uma equipe, um time maravilhoso, mas se você não desenvolve os seus inícios pessoais, você deixa de conquistar muita coisa dentro desse negócio. O terceiro ponto para você formar um time de sucesso, para você formar um time realmente que vai se desenvolver, você precisa conhecer o seu multiplicador. Como assim, Tatiana? Eu preciso conhecer o meu multiplicador. Em tese, na Mary Kay, você oferece a oportunidade para 10. Em tese, 3 vão te falar que querem ouvir sobre a oportunidade. Dessas 3, uma vai iniciar, tá? Esse é o multiplicador da Mary Kay. Então, em tese, para você iniciar uma pessoa, você tem que oferecer para 10, 3 vão te ouvir e uma vai iniciar. Mas isso não é um conceito fechado, porque pode ser que o seu multiplicador seja maior.
você está falando com 10 e você não está tendo 3 pessoas que queiram te ouvir. Então, você tem que falar com 20. Então, você tem que falar com 30. Então, você tem que falar com 40. Eu não sei com quantas pessoas, mas você tem que identificar o seu multiplicador, tá? E eu passei para vocês um texto que eu estou desenvolvendo aí, estou enviando, né? Conforme eu falei para vocês, e com algumas pessoas que não me conhecem, mas que estão em alguns grupos. Bom, enfim, ontem mesmo eu conversei, minha filha está me ajudando aí com algumas coisas. E aí eu falei, Rebeca, para quantas pessoas você já mandou? E ela tinha mandado para 100 pessoas, de uma outra lista que eu dei para ela. 100 pessoas. Eu falei assim, então para, tá na hora de parar. E aí ela falou, por quê? Eu falei assim, porque o texto que a gente está mandando, que você está mandando, não está conectando com as pessoas. Então, a gente precisa reavaliar, a gente precisa ajustar. E aí pode ser que isso esteja acontecendo na sua fala. Então, você está falando com as 10 pessoas, você está falando com 20 pessoas, você está falando com 30 pessoas, mas não está tendo resultado, então não continua fazendo o trabalho que você está fazendo. Precisa ajustar. Vocês entenderam isso? Então, esses ajustes, eles são muito importantes. Por que que esses ajustes são tão importantes? Porque por meio desses ajustes, você busca ter um resultado melhor. Então, cuidado se você é a pessoa que começa a fazer de um jeito e vai até o final fazendo daquele mesmo jeito, e no fim dali do trabalho, você fala assim, poxa, não deu resultado. O resultado não foi aquilo que eu esperava. O resultado tem que ser, escuta isso, escreve isso, o resultado tem que ser o que você espera, né? Mas para isso acontecer, provavelmente você tenha que fazer ajustes. E esses ajustes, eles são diários. Esses ajustes são semanais. Esses ajustes são mensais. São ajustes que eles devem ser constantes, tá? Agora, nunca comece um trabalho de um jeito, durante o caminho, você não está vendo o resultado e você simplesmente continuou do mesmo jeito. Não faça isso, tá? Em hipótese alguma. Então, eu tenho um multiplicador, né? A cada 10 mensagens que eu mando, eu sei que pelo menos ali de imediato, uma pessoa eu tenho que ter conectando comigo. A cada 10, pelo menos uma pessoa. Se eu mandei para 10 e eu não tive conexão de nenhuma dessas pessoas, a questão sou eu. É o que eu escrevi, é o que eu estou falando, tá? Então, cada um de vocês precisa conhecer qual é o seu multiplicador. Com o tempo, com a experiência, esse multiplicador vai ficando melhor. Não falei para vocês que a Rebeca estava ali fazendo, mandei para 100. Eu falei, poxa, você mandou para 100 e você não teve resultado, você já deveria ter feito os ajustes. Você mandou para 10, gente, não teve resultado, faz ajuste. Eu fiz um trabalho com a Mônica na terça-feira, fizemos esse trabalho. E aí eu falei, Mônica, deixa eu ver. Eu falei, não, precisa ser mais direta. A tua mensagem está uma mensagem plácida, está uma mensagem muito aberta. Precisa de uma mensagem mais direta, mais plausível. Enfim, gente, cuidado com mensagens abertas, cuidado com mensagens. A mensagem tem que ser fechada, a mensagem tem que ser direta, a mensagem tem que ser objetiva, tá? Então, ajusta. Eu fiz um ajuste, por exemplo, né? Nós fizemos aquele dia, a gente colocou a composição dos produtos que vêm no kit, a composição, principalmente para quem já conhece o negócio. Poxa, isso conectou mais com as pessoas, conectou muito mais. Então, assim, a gente percebeu isso muito rápido. Não sei se foi com a Mônica ou com a Rebeca, mas a gente percebeu isso muito rápido. Colocou o que vinha ali, mas ela não está vendo na foto? Não, ela quer por escrito. Então, isso fez diferença, né, numa das mensagens aí que a gente estava enviando. Então, qual é
o seu multiplicador. E é importante você conhecer o seu multiplicador para você, inclusive, definir quantos inícios você quer. Quantos inícios você quer este mês para o seu negócio? Eu quero 10. Eu quero 10 inícios pessoais este mês para o meu negócio. Então, para isso, eu preciso conhecer o meu multiplicador. Porque se o meu multiplicador for esse que eu falei para vocês, eu preciso entrar em contato com pelo menos 100 pessoas. Cada 100 pessoas, 3 vão me falar que querem me ouvir, pelo menos uma vai iniciar. Eu terei aí os meus 10 inícios. Agora, suponha que o meu multiplicador não é esse, então talvez eu tenha que falar com mais pessoas, com 200, com 300. E sabe o que eu estou descobrindo, gente? Eu estou descobrindo que é muito fácil a gente falar com 100 pessoas, porque eu aqui, aquele dia com a Mônica, nós duas juntas, em 2 horas, nós falamos com praticamente 100 pessoas, né? Então, juntas e ainda conversando e ainda ajustando. Então, eu falei, gente, é muito fácil mesmo buscar essas pessoas, entrar em contato com essas pessoas e trazer a quantidade de inícios que você quer ou que você precisa aí para o seu mês, tá? Com o início, você vai chegar onde você deseja. Eu quero, Tatiana, me tornar uma diretora. Eu quero entrar em qualificação. Então, você precisa, no mínimo, trazer 3 inícios novos todos os meses. Fato isso. Tatiana, eu me formei diretora, agora eu quero carro cor-de-rosa. Você precisa, no mínimo, trazer 5 inícios pessoais todos os meses, né? Esses são números da própria Mary Kay. Então, você precisa saber quais são os seus números, tá? Qual é o teu multiplicador. Quarto ponto para você ter um time de sucesso, quem são as pessoas que você quer atrair, tá? Antes até de você identificar quem são as pessoas que você quer atrair, quais têm sido os seus filtros? Quais são os filtros que você tem imposto dentro do teu negócio, que você tem colocado para o seu negócio? Né? Qual o filtro que você tem colocado na hora de uma entrevista de início? Ou mesmo antes da entrevista de início, antes de convidar uma pessoa? Por que muitas vezes... gente, tem gente me fazendo pergunta pelo WhatsApp. Como a gente está na aula, eu peço que vocês, quem quiser fazer pergunta, faça a pergunta aqui, tá? Pode fazer só para mim. Se você não quer aparecer para todo mundo, você pode fazer só para mim, mas que essa pergunta seja feita na aula, combinado? Porque a tua pergunta pode ser de outras pessoas e aí isso também o WhatsApp não fica me apitando aqui na cabeça, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta que quiser que eu vou responder. E se não quiser aparecer para o grupo, pede para mim aqui no chat para todo mundo, para eu responder para todo mundo e pode pedir para mim aqui só no individual, combinado? Tá? Então, vamos lá. Então, Tati, quais são os meus filtros? Tá? Quem eu estou filtrando para esse negócio? Você tem que ver isso. Você tem que tomar cuidado com isso. E isso é uma coisa que eu falo muito. Porque eu não entendo por que as pessoas têm a mentalidade de oferecer a oportunidade só para pessoas que, às vezes, são mais simples. Mais simples do ponto de vista social, às vezes mais simples do ponto de vista mental. Então, assim, não, gente, né? Então, assim, quem são as pessoas de sucesso que você conhece? Quem são as pessoas empreendedoras que você conhece? Quem são as pessoas com uma mente expandida que vocês conhecem? Por que não convidar também essas pessoas? A oportunidade é para todo mundo. Ela é também para essas pessoas. Então, a gente precisa ver aonde está sendo o nosso filtro e tomar cuidado com isso, tá? E aí a gente vai para o ímã. Quem são as pessoas que você tem atraído? Né? E aí, veja isso. Quem são as pessoas que você tem estado em contato? Quem são as pessoas que, de alguma maneira, você tem despertado interesse para desenvolver esse negócio? Quem são essas pessoas? Entender uma coisa.
né? Que esse ponto é um ponto importante para a gente olhar e que a gente precisa ser o menos preconceituoso possível. Então, quando você fizer a sua lista, ou quando você for abordar as pessoas, que você faça uma abordagem ampla, que você faça uma abordagem realmente bem expandida aí de todo mundo que você tem para oferecer. Porque se você expandir isso, você vai ver que você tem muito mais gente para contatar do que gente do que você achou que teria, né? Então, eu não falei para vocês, né? Eu tô vendo que eu tenho muito mais pessoas para eu trabalhar, para eu oferecer do que eu poderia imaginar. Porque me abriu realmente, eu falei, gente, as pessoas do grupo da escola da minha filha, as pessoas do grupo da igreja, é tudo grupo de WhatsApp, as pessoas do grupo de uma dieta aí que eu fiz, as pessoas, eu falei assim, por que que eu não posso contatar? Por que que eu não posso tentar me conectar com essas pessoas? Algumas vão me dar um barra-bloque, obviamente, mas outras elas vão se conectar comigo, né? Quantas vezes pessoas que a gente conhece, inclusive, né, elas não te respondem. Clientes que nós fizemos, clientes às vezes que a gente passa uma mensagem para mandar uma mensagem de acompanhamento e às vezes elas nem respondem. E ótimo, são pessoas que você é desconhecida para essas pessoas? Não, não sou desconhecida, mas mesmo assim elas não respondem. Então, por que que eu não posso pegar todas as pessoas aqui do meu prédio, que tem trocentos mil grupos, e chamar cada uma das pessoas do meu prédio me apresentando, né, como moradora do apartamento tal, da torre tal, e que eu também sou diretora nacional da Mary Kay, eu gostaria de oferecer e oferecer qualquer coisa para a pessoa, né, que seja aula de maquiagem que a gente vai ter aqui no sábado, que seja uma entrevista de iniciação, uma oportunidade dela começar um negócio, que seja um box da beleza, seja lá o que for, né? No caso, estamos falando hoje de como formar um time, né? Um time honroso, vamos dizer assim, um time produtivo, então, obviamente, que eu direcionaria essa mensagem para a iniciação. Tudo bem em relação a isso? Tá? Então, esse é o nosso quarto ponto. Não, esse é o nosso terceiro ponto, né? Não, mentira, é o quarto mesmo. Quais são os nossos filtros e quais são os nossos ímãs, tá? E- Muito bem. E aí eu coloquei uma coisa aqui, porque geralmente é o que a gente faz. A gente muitas vezes deixa de oferecer a oportunidade para quem tem pouco dinheiro. Às vezes a gente deixa de oferecer a oportunidade para quem tem muito dinheiro, tá? Então tomem cuidado com isso. Começa a oferecer para todas as pessoas de maneira indiscriminada, tá? Não comece a selecionar, não selecione tanto essas pessoas. E aí começar a pensar assim, eu atraio pessoas trabalhadoras para o meu time. Eu atraio pessoas que realmente queiram se desenvolver. Tá? Eu atraio pessoas de sucesso, né? Então eu quero pessoas de sucesso. No meu time eu tenho muitas pessoas dispostas e com vontade de crescer e também vontade de servir. Eu atraio para o negócio pessoas que vão me fortalecer, pessoas que vão adicionar valor àquilo que eu já faço. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas com diferentes perfis, né? Porque isso enriquece muito o meu negócio, né? Seria muito chato só trabalhar com pessoas que tenham o mesmo perfil que eu, né? Então, pessoas de diferentes perfis ajudam a gente a se desenvolver mais e mais. Todos os bons negócios que tem no mundo, eles vêm para mim. Todas as pessoas que fazem boas alianças, eu conheço. Só chegam a mim pessoas com mente de vencedoras. Então, assim, tirar às vezes questões que estão na sua cabeça, que te levam a resultados menores e colocar na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, nas suas orações, questões, falas
que vão te levar para um outro patamar, que vão realmente elevar o seu conhecimento, o seu potencial, a sua vontade de trabalhar. Tudo bem em relação a isso? Quinto ponto, agora que eu quero passar para vocês. Por que que muitas vezes as pessoas, por que que algumas vezes as pessoas decidem não iniciar? Por que que isso acontece? E aí eu vou contar para vocês. Elas decidem muitas vezes, algumas vezes não iniciar, uma porque elas não conheceram direito o negócio. Tem alguma coisa, mesmo que você já tenha falado para ela do negócio, mas tem alguma coisa que ainda não ficou tão claro para ela. Então, quando você tiver numa entrevista de início e você não conseguir concluir de maneira satisfatória, e o satisfatório pode ser que seja ter a iniciação ou não, mas você ficou satisfeita com aquela entrevista. Ela teve começo, meio e fim, você conseguiu desenvolver a entrevista, a pessoa te deu uma devolutiva, foi uma devolutiva cabível para aquele momento, você já trabalhou aí as objeções, eu dei aí algumas aulas, foram 3 aulas que nós tivemos de objeções, uma presencial e 2 online. A aula é incrível, né? Quem não assistiu a aula, eu mandei já online e dei também o material para vocês estudarem, que é a Tábua das Objeções. É o melhor material que nós já tivemos acesso em relação a objeções, então estudem esse material. Não, Tatiana, tá tudo certo, foi uma entrevista super satisfatória. Ótimo. Por que que essa pessoa, no final da entrevista, você fala, me conta, ô Mônica, o que ainda não ficou claro para você, depois de tudo que eu te falei aqui, o que é que ainda não ficou claro para você? Qual é o ponto que eu preciso direcionar, ou que eu preciso ainda esclarecer para você? E aí entenda uma coisa, se a pessoa, às vezes a pessoa fala, não, eu entendi tudo, eu gostei, mas eu ainda não sei. E aí você fala assim, eu entendo você pode falar para ela, eu entendo, você está insegura? Me conta uma coisa, qual é a sua insegurança? Porque a insegurança dela pode ser, às vezes, o tempo dela, e ela não está te falando, pode ser a falta de conhecimento, pode ser a falta de habilidade com as vendas. Então, faça perguntas, perguntas que realmente podem ajudar essa pessoa. Então, eu entendo, Mônica. Me fale uma coisa, então, se você não decidiu, né? Se isso você tem que ter na tua cabeça, se ela não decidiu positivamente e ela já entendeu absolutamente tudo, e eu fiz uma entrevista super satisfatória, então me fale, Mônica, qual é a sua insegurança? Qual é a sua insegurança? É a mesma coisa que eu falaria para uma pessoa que ela está pronta, às vezes, para desenvolver o time dela, porque ela faz vendas, porque ela conhece o negócio, ela fideliza cliente, ela sabe fechar parceria, ela sabe vender online, ela sabe vender, ela conhece diferentes formas de venda, ela domina essas diferentes formas, ela faz vendas de maneira satisfatória todos os meses, e aí simplesmente ela fala para mim, não, eu não quero desenvolver um time. E aí eu poderia perguntar para ela, eu entendo, Mônica, você, mas me fale, o que é que te deixa insegura para que você não queira desenvolver um time? Então, o que é que te deixa insegura? Então, por quê? Porque é óbvio que é insegurança, gente, né? Então, se é uma entrevista. Agora, você viu que a pessoa é uma pessoa que está ali, ela está disposta, ela tem os motivos dela. Você conseguiu, durante a entrevista, alinhar, né? Você conseguiu, durante a entrevista, alinhar a empresa com os motivos dela. Então, foi uma entrevista satisfatória. Veja, o que que ela tem? A insegurança. A insegurança pode ser nela mesma. A insegurança pode ser em você. Ela não está segura o suficiente ainda que você vai ensinar para ela, que você vai ter paciência, habilidade para ensinar para ela. Então, é importante também a gente, como iniciadora, passar essa segurança para o outro. Não, eu quero que você conte comigo. Eu estarei com você, né? Eu vou te ajudar a desenvolver esse trabalho, tá? Então, e pode ser insegurança na empresa. Ela não Tá ótimo. conhece, Ah, ela não conhece a empresa.
Eli, se muta aí, minha filha. Ela não conhece a empresa. Ela não conhece o negócio, então pode ser que essa insegurança esteja diretamente relacionada a isso também. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Outra pergunta que vocês podem fazer ainda, tá? Dentro da gente falar dessa insegurança, dessas objeções. Você pode perguntar, me fale uma coisa, o que você, em que você já empreendeu? Essa é a pergunta. Em que você já empreendeu? De tudo até hoje que você fez. Porque, às vezes, o receio dela é ela nunca ter tido um negócio próprio. Às vezes, a insegurança dela e aquilo muito, eu tenho estudado isso, às vezes a pessoa é uma pessoa exímia naquilo que ela faz. Ela é uma profissional maravilhosa, ela é uma advogada, vamos supor assim, uma advogada maravilhosa, fantástica, super competente. Mas ela trabalha num escritório de advocacia de uma pessoa, ela é um pau-mandado ali. Quando ela abre o próprio escritório dela, ela diminui muito o resultado, a capacidade dela de desenvolver, a capacidade dela de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ela saiu de funcionária para dona de negócio, para empreendedora. Então, isso, além de causar insegurança, a gente sabe que exige de todos nós, né? Empreender exige outros pontos. A gente sabe disso, né? Então, assim, quando eu era funcionária ali da Metodista, eu tinha que trabalhar alguns pontos, eu tinha que cumprir algumas regras. Quando eu decidi que eu ia ficar só com a Mary Kay, eu fui realmente me aprimorar e saber o que eu deveria fazer, como eu deveria agir, para que de fato eu tivesse um negócio próprio e crescente, um negócio de sucesso. Porque eu não queria ser mais uma, eu não queria fazer a transição para simplesmente não desenvolver da melhor maneira esse negócio. Então, empreender, ter o seu próprio negócio, envolvem outras habilidades, né? E eu quero e eu preciso desenvolver cada vez melhor essas habilidades. Então, pode ser que essa pessoa que você esteja entrevistando, a questão dela é essa. Ela é funcionária, ela nunca empreendeu. Isso deixa ela insegura, isso assusta. Como é que eu diminuo essa angústia, essa aflição dela? Falando para ela que ela vai ter uma mentoria comigo, que ela vai ter o meu apoio, que ela vai ter o meu suporte, que eu vou desenvolver o trabalho junto com ela. E a partir do momento que ela entrou no negócio e eu falei para ela que eu vou desenvolver junto com ela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de fato, desenvolver junto com ela. Dá um trabalho, isso, gente, dá um trabalho. Ontem mesmo eu estava compartilhando com a Mônica. Eu fiz um início, meu Deus do céu, foi um início super trabalhoso, no sentido de eu ter que dar 1.499 orientações, de eu ter que ajudar a montar um pedido, no sentido de que aí coloca. Olha, eu devo ter ficado umas 2 horas, né? Só ontem, em cima de fazer esse início, mas saiu um início ali qualificado e me parece que vai ser uma pessoa muito boa, né? Mas ali ela me falou, mas você vai fazer, eu vou fazer as ações junto com você vai poder contar comigo e eu quero contar com você para que você também esteja comigo nas ações que eu vá desenvolver. Então, vocês percebem? Tá? Então, pode ser que a insegurança esteja diretamente relacionada à falta de habilidade dela iniciar, tá? Outra coisa que a gente precisa entender e pensar, que nós trabalhamos, esse é o nosso sexto ponto, né? Se não me engano aqui, acho que sim. O que nós precisamos pensar? Eu vi que tem uma pergunta aí, eu já respondo, gente. Nós temos muitas formas de iniciar, né? Nós temos muitas formas de ter contatos e acesso com cada vez mais pessoas. E aí eu quero que você faça uma reflexão. Dentro do seu negócio hoje,
quais são as formas que você busca ter contato com pessoas. E aqui eu selecionei algumas, tá? Algumas para esse nosso próprio trabalho. Então, dentro dessas formas, como é que eu vou atrair pessoas? Então, a gente precisa entender que para eu desenvolver os meus 10 inícios nesse mês, por exemplo, eu preciso de volume. Mas eu também não quero só volume, eu também quero qualidade, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos grupos que eu estou mandando aquelas mensagens que eu falei para vocês no grupo Transformação é de consultoras de uma marca que vende shampoo, tá? E eu me cadastrei para comprar esse shampoo com desconto. Foi um amigo da minha filha, cabeleireiro, que falou: ah, não, ô tia, esse shampoo é bom. Ele falou assim, mas em vez de você comprar, por que você não se cadastra e você vai comprar com desconto? Falei, beleza. E aí me colocaram num grupo, e é um grupo que eu deixo arquivado, né? É um grupo que eu deixo arquivado ali. Mas aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu falei, por que eu nunca ofereci para as pessoas desse grupo? Vou começar a oferecer para as pessoas desse grupo. E foi o que eu fiz, comecei a oferecer para as pessoas desse grupo. Mas sabe uma coisa que eu identifiquei? Logo no começo, que a qualidade, a visão dessas pessoas que decidiram por vender este produto é uma mentalidade menor, é uma visão mais restrita de vendas, de carreira, né? E aí eu falei, bom, não é esse o público, não é esse o público que eu estou buscando. Vou acabar de mandar as mensagens para esse público, mas o público que eu estou buscando é um público mais evoluído no sentido de almejar se desenvolver mais, almejar ganhar mais dinheiro, ou usar um produto melhor. Então eu falei, não, eu tenho que ir para esse outro público. Então vejam que é muito importante o volume. Mas a qualidade também é importante, né? Porque se eu só ficar voltada para esse público que tem uma visão minimalista da vida, que tem uma visão minimalista de dinheiro, que tem uma visão minimalista de recursos financeiros, eu também vou ter um time minimalista. E não é isso que eu estou buscando. Então, eu preciso ir, né? Eu preciso muitas vezes, gente, a gente precisa, isso é bem importante, a gente precisa transitar entre públicos diferentes, tá? Eu nunca vou esquecer, logo no meu começo de Mary Kay, eu tive uma consultora, a Marina está comigo até hoje, Marina é advogada, e a Marina me chamou para ir num salão de beleza na Zona Norte. E ela já tinha uma experiência, né? E eu falei, Marina, por que você não vai sozinha? Ela falou, não, porque esse é um salão muito chique. Então, eu não tenho condição nenhuma de ir num salão desse sozinha. Quando eu cheguei lá, era um salão chique mesmo, mas a gente começou a desenvolver o trabalho e nesse dia a Marina fez o primeiro início dela, que ela iniciou a Vera. Vera também era advogada, se identificou com a Marina, não foi comigo. Uma mulher também bem sofisticada, enfim, ela iniciou a Vera. E eu falei, olha só que coisa maluca. Às vezes a gente não transita em um público ou em um local porque a gente acha que a gente não é o suficiente para aquele público ou para aquele local. Esqueçam isso. Esqueçam. Coloquem a melhor roupa que vocês têm e vai fazer o trabalho. Vai fazer o trabalho maravilhoso. Tenta falar o melhor português que você pode e vá fazer o seu trabalho e ponto final, tá? Sem essas confusões aí na sua cabeça, tá? Então vamos lá, vamos falar onde eu consigo esse volume de pessoas. Por exemplo, sócia por um dia. Então eu vou ter sócias, vou ter anjos. Você pode dar o nome de anjo, se você quiser, tá? Anjo. Ou mesmo sócia. Você pode até selecionar se você quer é um dia, é uma semana, são 15 dias. Coloquei aqui sócia por um dia. Por quê?
Porque ela não se vê, ela acha que ela não tem habilidade, ela acha que ela não tem desenvoltura o suficiente. Eu falo, Jaque, olha, você seria maravilhosa. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai ser minha sócia por um dia, tá? E eu vou te mandar material, ou vou te deixar aqui esses 5 batons, e você vai hoje apresentar esses batons para suas clientes, para suas amigas. E, é claro, quais são os produtos que eu deixaria com ela? Produtos que eu sei que vão vender com facilidade. Eu deixaria um batom Shea, um nude passione, um lápis de olho preto, uma máscara de cílios lash. São esses os produtos. São produtos que a gente não precisa saber falar deles, né? São produtos que a pessoa já vende com muita facilidade. Então, você vai ser minha sócia por um dia, tá? Quem sabe dessa maneira, ou já que você realmente, ou não, quem sabe não, com certeza, já que dessa maneira, você vai ver o quão capaz você é de também desenvolver esse negócio. Então, você aceita esse desafio comigo? Então, vou te deixar alguns produtos aqui e você vai fazer a venda desses produtos, combinado? Ai, Tati, bacana, tá bom, legal. Então, se ela tiver disposição, ela vai fazer isso com você. Ou ela vai ser o seu anjo, Mary Kay, né? Que é a mesma coisa. E você pode dar material para essa pessoa. Eu gosto muito de entregar deluxe. Eu gosto de dar deluxe para aquelas pessoas que às vezes já cheguei a deixar demonstrador, sim, tá? Então, se eu deixei, sei lá, o batom Shell e eu tenho ele para demonstrar, é claro que com quem que eu faria isso, tá, gente? Com pessoas que estão próximas de mim, que são próximas a mim. Então, assim, eu não vou sair do Tatuapé para ir para o Butantã fazer esse trabalho. Mas se eu estou aqui, as pessoas estão no meu entorno, eu falo, não, minha filha, olha, fica aqui com esses 5 batons, fica aqui com esses demonstradores, e eu tenho certeza que você vai vender isso, tá? Bom, gente, outra coisa que você pode trabalhar com ela também é o seguinte, eu vou te dar 10 desse batom aqui, 10 batons, e você vendendo os 10, eu te dou um de presente, você pode negociar isso com ela. Eu, particularmente, gosto de negociar dinheiro, tá? Eu acho que o dinheiro atrai muito mais as pessoas do que o produto. Então, se eu quero ter alguém ingressando junto comigo no negócio, eu Tatiana, gosto de falar assim, então tá, eu compro com 40%. Então, se você vendeu R$ 100, o meu lucro aí seria 40. 20 vai ficar para mim, 20 vai ficar para você. E aí, quando eu faço essa divisão de dinheiro, eu falo, você imagina que 40 poderia ficar tudinho para você? Gente, é importante a gente verificar isso, né? Esses dias eu vendi para uma empresa R$ 4.000 de kits. Poxa, 4.000 e pouco. Se eu pegar e ver qual foi o meu lucro, porque tiveram ali vários produtos promocionais e eu ainda compro com 50%, eu ganhei naquela negociação R$ 2.100, pelo menos. R$ 2.100. Então, assim, é muito importante a gente valorizar o nosso ganho. Então, essa pessoa é importante você falar, olha, o seu lucro seria de R$ 100, mas você teve que dividir comigo porque você ainda não é cadastrada, você ainda não é consultora, tá? Eu gosto de trabalhar isso. Outra coisa, gente, quem é que vai ser a minha consultora? A minha consultora, clientes que já compram comigo. E clientes que ainda não compram comigo. Sábado eu fui num aniversário e eu encontrei uma pessoa que é aqui do meu prédio. Ela falou, você ainda está na Mary Kay? Eu falei, como assim? Ainda tô, minha filha? Eu falei, eu tô na Mary Kay há 15 anos, né? Eu falei, mas eu não lembrava, uma pessoa que eu não conhecia. Eu falei, eu não lembrava, você sabia que eu era da Mary Kay? Ela falou, eu fui da Mary Kay há muitos anos, e eu frequentava os seus treinamentos ali no Carrão. E eu falei, olha só que coisa, a pessoa nunca tinha me falado isso, né? Os nossos filhos eram pequenininhos, brincavam juntos, mas assim, foi só uma vez ou outra que eu vi, mas ela nunca comentou isso comigo. E eu falei, é mesmo? Eu falei, você parou? Ela falou, depois eu vim para São Paulo e tal. E eu acabei parando de trabalhar, e parei de trabalhar quando eu tive meu primeiro filho. E aí eu falei, é mesmo? Eu falei, você não usa mais nenhum produto? Ela falou, eu uso sim. Eu compro tudo da Michelle. A Michelle é uma consultora que eu tenho
que trabalha no salão aqui do prédio. Eu falei, que legal. Ela falou, eu devo ser a melhor cliente da Michelle, porque eu sou apaixonada pelos produtos. E eu falei, é mesmo? Hoje ela casou com um homem que é muito rico, né? Não penso que ela queira voltar a trabalhar mesmo. Mas eu falei, mas por que que você não pensa em fazer o teu cadastro, já que você consome tanto os produtos e você gosta tanto do produto, você nunca pensou em voltar a ter esse cadastro para você consumir com desconto e também para você vender para as pessoas próximas a você? Ela falou, Tati, eu nunca nem pensei nisso. Eu falei, pois é, minha filha, então é bom você pensar. Eu vou falar com você e qualquer coisa eu te cadastro com a Michelle, já que você é cliente dela. Enfim, gente, então é cliente que compra com você, é cliente que nunca nem comprou com você, né? Esses eventos que eu vou fazer agora no mês de março, gente, eu tô assim, oferecendo kits e oferecendo oportunidade de negócio, tá? Antes mesmo de eu ir para o evento. Então, assim, um dos eventos que eu vou fazer, que é uma empresa de tecido aqui no Brás, essa pessoa que me contatou, eu falei, por que que você também não pensa em ser? Porque eu vejo que você gosta tanto, né? Ela encomendou uns kits todos doidão aí, tudo cheio de cor. Eu falei, eu vejo que você gosta tanto. Você nunca pensou em trabalhar com isso? Então, assim, gente, eu tô aqui também expandindo a minha mente, né? E não limitando. Então, pense em pessoas que já compram com você, pessoas que não compram com você. Pense em pessoas que serão indicadas por outras pessoas. Pense em urnas, né? Urna é uma coisa que a gente pouco tem trabalhado aqui na nossa área, né? E sabe quando eu percebi isso? Eu fui num evento, tinham ali umas urnas. E eu falei, gente, a urna. Aí eu fui maquiada aqui por uma diretora da Isabela, que é uma diretora de bastante sucesso. Ela falou, eu trabalho muito com urna. E eu falei, gente do céu, por que que nunca mais a gente falou da urna? Então, a urna, gente, é uma caixinha, tá? Que você vai deixar em estabelecimentos comerciais para as pessoas colocarem os contatos dela lá. No evento do dia 2, inclusive, a gráfica que vai estar lá vende umas urnas de papelão que sai bem barato. Antes a gente fazia de madeira, tá? A gente fazia de madeira, era mais caro, era mais trabalhosa. A madeira acaba, às vezes, uma madeira de pouca qualidade, vai ficando ruim. Enfim, tchau, amor, vai com Deus. E aí, o que que acontece? Então, uma urna é uma coisa interessante. É uma coisa interessante aí para você trabalhar, para você captar contatos. Aonde eu deixaria a urna? Na academia, na igreja, no açougue, na escola, no pet shop, no correio, aonde você puder deixar, tá? A ideia da urna é que as pessoas que queiram conhecer os produtos ou a oportunidade coloquem ali o contato delas. E depois você vai entrar em contato no privado com cada uma delas, tá? Os grupos de WhatsApp que eu já falei para vocês, tá? Vocês estão em vários grupos. Vocês estão em grupos, por exemplo, de bazares. Vocês estão em grupos de lista de maquiagem, sei lá, pessoas que já quiseram fazer curso de maquiagem com vocês, enfim, pessoas que querem aí consumir, que gostam de promoção, que gostam de consumir com desconto, pessoas que compraram com você só compram com você em bazar, porque gosta de comprar em promoção, enfim, gente, pegar no seu Instagram, isso foi uma ideia, vou contar uma coisa para vocês. Eu estava numa reunião essa semana com uma empresa de marketing digital. E eles falaram, um dos serviços que eles oferecem é captar clientes para as empresas, tá? Então, suponha que eu sou uma empresa de aço, eu vendo aço. Então, eles me ajudam a captar clientes que comprem aço. E eu falei, no meu caso, vocês também fariam esse trabalho, né? Eu gostaria de captar, né? De atrair, de prospectar novas clientes para consumirem o produto e para também desenvolverem esse negócio. Ele falou sim. Eu falei, por onde vocês começariam? Me conta, por onde vocês começariam? E sabe o que ele me respondeu? Com certeza pelo Instagram de outras marcas de cosméticos. Olha que interessante, né? E aí você pensa, quem é que segue o Isto é Mary Kay? Pode olhar lá. A maioria é o quê? Que segue o Isto é Mary Kay? São clientes ou consultoras? Consultoras, claro,
né? Consultoras. Então, assim, né? Quando a maioria lá é consultora, pode ver o que tem de gente cadastrada lá com MK no final no Instagram, MK, ou então quando você entra, é gente que já é consultora. Então, o que que você tem que buscar? E onde você buscaria? Isso segundo essa empresa, hein, gente, que trabalha com isso, não sou eu. Me falou, e eu falei, olha, ele tem razão. Então, começar a captar, eu vou para o Insta de outras empresas. E aí, a gente estava fazendo esse trabalho com a Mônica e ela começou a pesquisar pela hashtag, por exemplo, empreendedoras. Ela falou, sabe, eu vou começar por Insta de pessoas que já empreendem. Então, ela buscou lá essa hashtag de empreendedoras, empreendedorismo. Interessante. E aí, você vai ver lá um monte de pessoas. Então, gente, é isso. Se você separar 2 horas do seu dia para fazer esse tipo de prospecção, né, eu acho que será super válido, tá? E essa empresa, por exemplo, eu falei, é mesmo? E quanto que você cobra? Ela falou assim, 2 horas por dia, de segunda a sexta, R$ 1.500. Oh! Ele falou assim, e não é garantido o resultado, tá? Eu já tô te avisando isso. Eu falei, ah, sim. Aí falei para minha filha, olha aí, minha filha, R$ 200 no mês. Não falei que a empresa cobra R$ 1.500, né? Ah, não, até falei. Eu falei, R$ 200 no mês se você prospectar para mim durante 2 horas todos os dias, né? Enfim, eu falei, se tiver resultado, no outro mês eu dobro, né? E se tiver resultado, eu triplico em relação ao primeiro. E assim vai, tá? É isso. Então, eu quero você, rainha, também fazendo esse trabalho, viu? De prospecção. Gente, eu quero responder a pergunta. Eu não acabei ainda, a gente ainda tem alguns pontos, mas deixa eu só ver aqui a pergunta. É, como iniciar a conversa? A mensagem, gente, para uma pessoa que eu ainda nem conheço, foi a mensagem que eu já enviei para vocês no grupo Transformação. Tá? Eu não sei se você tá nesse grupo, Li. Se você não tá, se você não tá no grupo, me fala que eu te mando o grupo, a lista, o texto no privado, tá? Então eu coloquei lá um texto e nesse texto foi uma sacada que eu tive, eu coloquei o meu Insta. Por que que eu coloquei o meu Insta? Para a pessoa saber que eu existo, que eu não sou uma infratora qualquer aí, porque aí a pessoa fala, receber essa mensagem, pelo menos deixa eu olhar lá no Insta quem é essa pessoa. E aí vai ver, tá ali, é uma pessoa normal, né? Não é uma infratora, não é um Insta falso. Eu não tô querendo usurpar ela e etc e tal, tá? Vamos para o sétimo ponto, não vai dar para acho que vou tentar falar de tudo. Vamos para o sétimo ponto. Seja inteligente e seja agradável, né? Então, assim, agradável, gente. O nosso jeito agradável é aquele jeito de você ter empatia com o outro. Então, seja empática com o outro, conecte-se com o outro, traga o outro para você. Tome cuidado com o seu tom de voz, isso é uma coisa que eu friso muito, tá? A pessoa fala mais baixo também. A pessoa tem um tom de voz mais imponente, deixa o seu mais imponente também. Toma cuidado com isso. Eu gosto de falar muito da entonação de voz, porque esse é um cuidado que eu pessoalmente tenho que ter. O meu tom de voz é muito firme, o meu tom de voz é mais autoritário, o meu tom de voz é mais alto. Então, dependendo da pessoa que eu estou conversando, eu já sei que eu tenho que ter um tom de voz mais plácido. E por que que talvez o meu tom de voz seja dessa maneira? A vida inteira eu dei aula, a vida inteira eu dei aula. Quando eu saí da fisioterapia, eu vim para Mary Kay e aqui eu continuei dando o treinamento. Então, para eu estar aqui na frente de vocês percebem? Eu não posso ter uma voz plácida, fofa. Eu tenho que ter uma voz imponente, né? Se você perceber, a meu tom de voz, ele muda. Às vezes eu mudo um pouco a minha entonação, porque senão as pessoas que estão me ouvindo vão acabar dormindo, enfim. Então, dependendo da sua atividade, você tem que fazer essa mescla, né? Mas fique atenta a isso, tá? Fique atento a isso, ao teu tom de voz. Outra coisa, faça um caderno do sim.
Tá? Então, sei lá, mandei mensagem para algumas pessoas que mostraram interesse, mas elas não entraram, elas simplesmente não fizeram cadastro. Eu coloquei essas pessoas no meu caderninho já, e coloquei ali, é fulana da empresa X, ó, né? E eu já sei que quem tá ali é porque em algum momento mostrou interesse, mas não fez o cadastro, tá? Ou então mostrou interesse e depois não me respondeu mais nada. Eu não vou entrar em contato de novo com essa pessoa hoje. Eu entrei já ontem, e fiz o trabalho na terça, não me falou comigo na terça, entrei ontem em contato com essas pessoas. Não me respondeu ontem, não vou mandar hoje, tá? Mas o mês que vem eu volto a mandar, tá bom, gente? Então tenha o caderno do sim. Não é o caderno do não, é o caderno do sim, tá? São pessoas que você ofereceu, nesse momento elas não entraram, mas pode ser que em algum momento elas vão entrar. No mês passado eu iniciei 10 pessoas que estavam no meu caderno do sim. Em algum momento elas se interessaram, em algum momento elas mostraram interesse, mas elas ainda não tinham ingressado no negócio, mas entraram no mês passado, tá? Faça o fechamento de maneira simples, mas o fechamento ele precisa ser feito. A grande questão de pessoas que às vezes não fazem o início é porque não fez fechamento. Tá cheio de gente que faz demonstração de produto, mas não fecha a venda. Ah, faz uma demonstração excelente, mas se eu não fecho a venda não existe. Então é muito importante você fazer um fechamento conciso, tá? É você realmente entender que você precisa fechar. Então, de tudo que eu te falei, o que mais te chamou a atenção? De tudo que eu te falei, o que mais conectou com você, né? Agora, o teu próximo passo é a gente fazer esse cadastro, certo? E o nono ponto para a gente fechar é só reforçar para ela que ela vai aprender o ABC aqui conosco, né? Que nós somos as pessoas, que você é a pessoa responsável por ajudá-la nesse desenvolvimento, tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Deixa eu só ver a pergunta que me mandaram aqui no WhatsApp, que eu vou responder, porque aí já fica aqui para todo mundo. Se tiver perguntas, vocês escrevam aí. Cadê? Tá. Como falar com 100 pessoas, tá? A questão é essa. Como falar com 100 pessoas? Você precisa ter essas 100 pessoas, tá? E aonde estarão essas 100 pessoas? Aonde eu falei para vocês. Clientes que já compram com você, clientes que não compram com você, pessoas indicadas, pessoas das urnas, dos grupos de WhatsApp que você tá, pessoas que amam comprar com você, de repente só compram em bazar, querem comprar só com desconto. Por que não essas pessoas não ingressam no negócio para comprar para si mesmas com descontos, com desconto? Pessoas do seu Instagram, pessoas do Instagram de outras empresas, pessoas que estão nas redes sociais como empreendedoras. Então, eu garanto a vocês que vocês não terão dificuldade alguma em encontrar 100 pessoas para falar todos os dias, tá? Então, a minha sugestão é essa, seria essa. Você tem sede, você precisa, você quer desenvolver um time conciso e um time maior, precisa aumentar, sem dúvida, além de tudo que eu falei, precisa aumentar o volume. Então, estou falando com 10 pessoas por dia. Tá pouco para você? Por ter um multiplicador tá pouco? Tá pouco. Então, você precisa falar com 20. Tá pouco? 30, 40, 50, 100 pessoas. Então, eu estou falando para vocês que é um trabalho que eu estou fazendo e que eu vejo que falar com 100 pessoas por dia não é a coisa mais difícil do mundo. Mas para fazer isso, você precisa separar no seu dia pelo menos 2 horas. Mas são 2 horas valiosas que vão te ajudar muito a desenvolver mais e melhor o seu negócio. Tudo bem, gente? Tá? Se não tem mais perguntas, ok, né? Finalizamos por aqui. Espero que vocês façam uso na prática de todas essas. Quer fazer uma pergunta sobre indicação? Não, né? Só escreveu a indicação, né, Karina? Se vocês colocarem em prática todas essas sugestões que aqui foram dadas, seria maravilhoso.
tá? Então, assim, quem colocar em prática todas essas sugestões vai ter resultado. E para a gente finalizar, eu quero te lembrar uma coisa: só não tem resultado quem não tem ação, né? Então, tem muita gente que às vezes fala assim: ah, eu estou desmotivada para fazer esse trabalho. Entenda que a desmotivação, geralmente, ela está diretamente associada à falta de ação, tá? Se a tua casa tá toda suja e você continua olhando para ela e falando, nossa, ela tá muito suja, ela vai ficar cada vez mais suja e você cada vez mais desmotivada a desenvolver essa pessoa, tá? A desenvolver essa pessoa e você mais desmotivada a limpar essa casa. Então, assim, a ação é quem gera resultado. E a ação ninguém pode fazer por nós. Como assim vou disponibilizar a aula? A aula já estou disponibilizando, minha filha. É o que eu falei para vocês durante todo esse tempo, né? Então, são aqui as minhas anotações da minha vivência, do meu trabalho com inícios. Então, tá tudo aí, né? Eu vou disponibilizar a aula gravada. Vou disponibilizar a aula gravada. Estou gravando. Assim que eu terminar, eu já vou baixar a aula e eu envio para vocês, tá bom? O link vou, sem dúvida, tá bom? Perguntas? Nada, querida. Um beijo, viu? Um beijo para vocês, ó. Coloquem em prática 100 pessoas por dia. Fiquem com Deus. Beijos.